A Bíblia é mais que um livro. É a palavra de Deus, cheia de sabedoria e surpresas. Em cada página, há lições de amor, perdão e força. Descobrir as histórias e curiosidades que ela traz nos aproxima de Deus e renova nossa fé. O Salmo 14 e o Salmo 53 são iguais. O Salmo 14 e o Salmo 53 são iguais porque ambos destacam a insensatez de quem rejeita Deus. Essa repetição reforça a mensagem sobre a corrupção humana e a importância de buscar a Deus. Isso pode ser visto como uma ênfase sobre a realidade do pecado humano e a necessidade de arrependimento, além de nos mostrar que certas lições e temas, muitas vezes, precisam ser repetidos para serem totalmente compreendidos. A Bíblia menciona sobre um homem com 24 dedos, segundo a Bíblia. Na cidade de Gate havia um homem bastante peculiar. Ele possuía 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Essa história é mencionada em 2 Samuel 21:23. O rei Absalão tinha um cabelo que pesava mais de 2 quilos. O rei Absalão, filho do rei Davi, tinha uma característica peculiar que chamava muita atenção: seu cabelo. Ele cortava-o uma vez por ano e, quando o fazia, o peso do cabelo chegava a mais de 2 quilos. Em 2 Samuel 14:25-27, somos informados de como o cabelo do rei era admirado por todos. Mas essa história também nos lembra das complicações que surgem quando a vaidade e o orgulho dominam a vida das pessoas. No fim, a vaidade de Absalão foi um dos fatores que contribuíram para sua queda trágica. O versículo mais longo da Bíblia tem 90 palavras. Ester 8:9 contém o versículo mais longo da Bíblia, com 90 palavras. Este versículo é parte de uma narrativa em que o rei Assuero autoriza Ester e Mordecai a escreverem um decreto que salva os judeus do plano de Haman. Esse versículo é um exemplo de como a Bíblia não apenas transmite sabedoria em trechos curtos, mas também em textos longos e detalhados. Caim foi o primeiro homem nascido de uma mulher. Caim, o filho de Adão e Eva, foi o primeiro homem a nascer por meio de uma gravidez normal, conforme registrado em Gênesis 4:1. Vale lembrar que Adão e Eva foram criados diretamente por Deus. Caim é, portanto, o primeiro ser humano a experimentar a natureza da humanidade como nós a conhecemos hoje, com todas as suas complexidades e desafios, incluindo o pecado e a tentação. A Bíblia tem 2.930 personagens. Na Bíblia, existem cerca de 2.930 personagens mencionados, com nomes e histórias que variam desde figuras principais até personagens secundários. Esses indivíduos desempenham papéis significativos no relato bíblico, com suas vidas e escolhas refletindo lições sobre fé, obediência, falhas e redenção. A Bíblia tem 1.189 capítulos. A Bíblia tem, ao todo, 1.189 capítulos divididos entre o Antigo e o Novo Testamento. O maior livro é Salmos, com 150 capítulos, e o menor é Obadias, com apenas um capítulo. Essa divisão facilita a leitura e estudo, permitindo que cada capítulo traga ensinamentos e reflexões específicas sobre a fé. 8. Filipe foi teletransportado pelo Espírito Santo. A história de Filipe sendo teletransportado pelo Espírito Santo é uma das mais fascinantes do Novo Testamento. Em Atos 8:39-40, depois de batizar o eunuco etíope, Filipe é imediatamente arrebatado e transportado para outra cidade, sem explicação natural para isso. Esse milagre não só revela o poder do Espírito Santo, mas também mostra como Deus pode agir de maneiras sobrenaturais, guiando seus servos para cumprir seu propósito de maneira inesperada e milagrosa. Golias não morreu com uma pedrada. Golias não morreu imediatamente com a pedrada lançada por Davi. De acordo com Miner, Samuel 17:48-51, Golias apenas caiu com o impacto. Foi então que Davi, aproveitando o momento, usou a própria espada de Golias para matar o gigante. 10. Gideão teve 70 filhos. Gideão, um dos juízes de Israel, teve uma vida familiar muito prolífica, com 70 filhos, como é relatado em Juízes 8:30. Esse número impressionante de filhos nos mostra a grandeza de sua família,
mas também reflete a maneira como a nação de Israel naquela época era estruturada. 11. A Bíblia tem mais de 3 milhões de letras. A versão mais conhecida da Bíblia, Almeida Revista e Atualizada, tem cerca de 3,1 milhões de letras. Esse número vem de uma contagem cuidadosa das letras em cada versículo, mostrando o tamanho e a complexidade do texto sagrado, cheio de palavras e ensinamentos. 12. Paulo não escreveu a carta aos Romanos. Muitos sabem que Paulo escreveu várias cartas para as primeiras igrejas, mas sabia que ele não escreveu a carta aos Romanos com as próprias mãos? Na verdade, ele ditou a carta e quem a escreveu foi Tércio, seu secretário. Isso é confirmado em Romanos 16, 22, onde Tércio se apresenta e diz que foi ele quem redigiu as palavras de Paulo. Essa curiosidade mostra como Deus usou diferentes pessoas para transmitir sua mensagem, evidenciando a diversidade de colaboradores nas Escrituras Sagradas. 13. O maior profeta da Bíblia não realizou nenhum milagre. João Batista, considerado o maior profeta segundo Jesus em Lucas 7, 28, não realizou nenhum milagre. Embora ele não tenha realizado milagres como outros profetas, como Elias ou Eliseu, seu papel foi crucial. Ele preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. 14. O capítulo mais longo da Bíblia tem 176 versículos. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, que possui 176 versículos. Esse salmo é uma exaltação à palavra de Deus, expressando amor e reverência pelos seus mandamentos e leis. O Salmo 119 é uma oração de devoção, pedindo orientação, sabedoria e compreensão da vontade divina. Sua extensão e profundidade destacam a centralidade da Escritura na vida do crente, sendo um modelo de adoração e meditação. 15. A Bíblia é o maior best-seller de todos os tempos. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Estima-se que bilhões de cópias já foram impressas e distribuídas em todo o mundo, em centenas de idiomas. Nenhum outro livro alcançou tantos leitores. A cada ano, milhões de Bíblias são vendidas, fazendo dela uma das obras mais influentes e respeitadas da história da humanidade. 6. Salmos 117 é o menor capítulo da Bíblia. Salmo 117 é o capítulo mais curto da Bíblia, com apenas 2 versículos. Mesmo sendo breve, sua mensagem é poderosa. Ele nos chama a louvar a Deus por seu amor e fidelidade, que duram para sempre. É um exemplo de como, em poucas palavras, a Bíblia transmite ensinamentos profundos e inspiradores. 7. O rei Salomão tinha 1000 mulheres. O rei Salomão, conhecido por sua sabedoria, também ficou famoso por suas esposas e concubinas. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, conforme descrito em 1 Reis 11:3. Isso nos mostra o contraste entre sua grande sabedoria e as escolhas pessoais que acabaram desviando seu coração de Deus. A história de Salomão serve como um alerta sobre como os relacionamentos e a busca por prazer podem se tornar obstáculos na caminhada com Deus. 18. O Salmo 118:8 divide a Bíblia ao meio. O centro da Bíblia pode ser encontrado no Salmo 118:8, que é considerado o versículo central da Bíblia em termos de número de versículos. Este versículo diz: "É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem." Esse versículo destaca a importância de colocar nossa confiança em Deus acima de qualquer outro ser humano, sendo um ensinamento fundamental que ecoa por toda a Bíblia. 9. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Ela já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas, o que inclui traduções completas e parciais. Nenhum outro livro chegou a tantas línguas diferentes. Esse esforço de tradução tem o objetivo de levar a mensagem da Bíblia a pessoas de todas as culturas e lugares do planeta, para poderem ler sobre o amor e a fé cristã em seu próprio idioma. Essa dedicação mostra o quanto a Bíblia é importante e influente para milhões de pessoas ao redor do mundo. 20. O nome mais longo da Bíblia. Maher-shalal-Hash-Baz. Você sabia que o nome mais longo da Bíblia é Maher-shalal-Hash-Baz?
Esse nome aparece em Isaías 8:1 e tem um significado profundo. Ele foi dado ao filho do profeta Isaías como um sinal profético de que o império da Assíria logo invadiria Israel. O nome Maher-Shalal-Hash-Baz era uma mensagem direta de Deus, e sua complexidade é um reflexo da seriedade e do peso das palavras proféticas transmitidas por Isaías. 21. O nome mais curto da Bíblia. Enquanto o nome Maher-Shalal-Hash-Baz é o mais longo, mencionado em Gênesis 38:6-7, é o nome mais curto da Bíblia. Ele é o filho mais velho de Judá e a esposa de Tamar. A simplicidade de seu nome contrasta com as dramáticas histórias que envolvem a família de Judá e mostra que na Bíblia, até os detalhes mais simples têm um propósito e uma lição a ensinar sobre a justiça e os caminhos de Deus. 22. A Bíblia diz que Noé trabalhou até aos 600 anos quando Noé concluiu a construção da arca. Ele já tinha 600 anos de idade, conforme mencionado em Gênesis 7:6. Esse fato revela a longevidade das pessoas antes do dilúvio e também destaca a obediência e perseverança de Noé, que trabalhou durante muitos anos para cumprir o comando de Deus. 23. No Antigo Testamento, a lua de mel durava 1 ano no Antigo Testamento. A lua de mel, ou o período de celebração do casamento, durava 1 ano. Em Deuteronômio 24:5, a Bíblia diz que o marido recém-casado estava isento de qualquer serviço público durante esse tempo, para que ele pudesse se dedicar à sua esposa. 4. Isaías orou, e relógio de Acaz voltou. O profeta Isaías foi um homem de oração, e em um episódio, ele orou a Deus para que o relógio solar do rei Acaz voltasse, sinalizando um milagre impressionante. Em 2 Reis 20:11, vemos como Deus respondeu à oração de Isaías, fazendo o relógio solar retroceder, algo impossível de acontecer naturalmente. Este milagre é um exemplo do poder de Deus para controlar até os elementos da natureza e mostrar seu domínio sobre o tempo.